Olá, bom dia a todos. Para nossa alegria, hoje, no nosso estudo, né, na continuidade do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, o nosso amigo Erin Ocano está aqui para conversarmos sobre as questões 35 e 36 de O Livro dos Espíritos. O Erin é trabalhador do Batuíra já há muitos anos, formado em Direito e um excelente professor de Física e vai participar aqui hoje, nos trazer aí reflexões profundas na visão espírita do tema em que nós vamos nos deter no dia de hoje. E antes de fazermos a nossa prece, que eu vou até, inclusive vou pedir para o Erin fazer nesse início, eu gostaria de fazer o convite aí a todos para as palestras da semana. No próximo dia 30, quarta-feira, dando sequência aos estudos de Jesus em Convites, o tema será Necessidade da Encarnação, com Leda Marques Biguete. E no dia 3 de agosto, os amigos Márcio e Alberto darão sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, abordando as questões de 37 a 42, Formação dos Mundos. E eu peço então para o Eren agora fazer aquela prece para iniciarmos as nossas reflexões desta manhã. Eren. Jesus, amigo incondicional de todas as horas, mestre por excelência, é com alegria que aqui estamos mais esta manhã de estudos, de reflexões, e que os bons espíritos possam nos inspirar para que possamos interpretar da maneira mais objetiva possível as explicações dos espíritos da codificação e do codificador. Inspira-nos nesta manhã, ser conosco, que assim seja. Assim seja, né? Então, iniciando aqui as nossas reflexões, Eri, relembramos que foram estudados aqui já nessa sequência os temas espírito e matéria e propriedades da matéria. E hoje nós vamos fazer reflexões sobre o espaço universal, lembrando então que nós estamos no Livro dos Espíritos, no livro primeiro, capítulo 2. Elementos gerais do universo, item 4 ou item quarto, espaço universal. E na questão 35, Allan Kardec perguntou: o espaço universal é infinito ou limitado? Então, antes, de passar a palavra para você, Ellen, para a gente começar aqui as nossas reflexões, eu vou trazer aqui algumas, vamos dizer assim, algumas pesquisas que eu fiz e depois eu passo a palavra para você fazer o desenvolvimento aí da parte, em que você tem aí um domínio muito, né? Mas muito, como professor de física, que eu não tenho. Então, na questão de número 35, Allan Kardec perguntou: o espaço universal é infinito ou limitado? E os espíritos responderam, os espíritos da codificação: infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. E Allan Kardec, então, adiciona um comentário a essa resposta, que, supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. E eu vou, então, compartilhar aqui agora para nós esse conteúdo que é o da nossa questão aqui, para a gente poder conversar a esse respeito. Então, nós estamos aqui, Livro dos Espíritos, né? E a questão que nós vamos trabalhar é essa.
inicialmente é essa aqui. Aqui nós temos então a resposta dos espíritos, a pergunta que Allan Kardec fez, e na sequência o comentário que ele adicionou, né, a essa questão. Então, iniciando, eu queria trazer primeiramente aí, se você já quiser comentar, você fica à vontade, é só falar, você vamos aí trocando, né? Então, o espaço, em termos simples, eu fiz pesquisas aí que atendem o ensino médio. Espaço é uma extensão tridimensional, isto é, falamos em comprimento, altura e largura, onde os objetos e eventos têm posição e direção relativa, relativas, né? E é também o palco onde tudo acontece no universo. E aí nós vamos encontrar, né, Erin, conceituações que são da física clássica, como, por exemplo, de Isaac Newton. Por ele, o espaço era visto como algo absoluto, independente, imutável. E, posteriormente, aqui mais já no século XX, com Einstein e a teoria da relatividade, que a compreensão do espaço mudou radicalmente. Não sei se você quer fazer já algum comentário sobre isso, acrescentar, é só me avisar aí, senão eu Tá, sigo. não, vai desenvolvendo. Aí a hora que você passar a bola para mim, eu já. Tá bom, Tá? combinado então. E aí, na cosmologia, que é a ciência que se dedica ao estudo do universo como um todo, nós vamos então ver que ela é uma área fascinante que vai abordar, né, entendendo que o estudo do universo é feito em larga escala e o espaço é algo, se podemos dizer assim, que está em constante expansão. Então, nós trazemos aí desta maneira, né, alguns conceitos para espaço e agora o conceito de infinito, que faz parte da pergunta que Allan Kardec lançou para os espíritos. A palavra infinito tem uma origem latina e a sua etimologia é bastante direta. Infinito deriva do termo latino infinitus, que é composto de duas partes, vamos dizer assim. O in, que é um prefixo de negação, que é equivalente ao nosso não, né? E o finitus, e esse é o particípio passado do verbo finire, que significa terminar, limitar, chegar ao fim. Então, a combinação de finitos, de infinitos, significa não finito, ou seja, sem fim, né? Então, a palavra infinito carrega intrinsecamente a ideia de algo que não tem limites, nem fronteiras, nem um ponto final. É um conceito usado em diversas áreas, desde a matemática, a física, a filosofia, a espiritualidade, para descrever grandezas, espaços ou tempos que são ilimitados ou que não podem ser medidos. E voltando então à questão 35 de O Livro dos Espíritos, ainda buscando aí conceitos e definições para a palavra espaço, no Espiritismo nós encontramos com Emmanuel, no livro Emmanuel, a seguinte afirmação, que no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos de sua existência. Em outras palavras, entendo eu que ele quis dizer que nós precisamos destas palavras, como infinito, mesmo espaço, para trazer uma dimensão que possa ser compreendida pela nossa condição de conhecimento. E que à medida que viemos a ampliar esse conhecimento, nós vamos deixando de colocar, digamos assim, adjetivos a determinados substantivos para que possamos entendê-lo. E Allan Kardec, na revista, em A Gênese, perdão, capítulo 6 e também na Revista Espírita de 1862, eh, traz.
Aliás, é uma definição do espírito galileu, né? Que nós sabemos que o capítulo 6 de A Gênese apresenta textos que foram produzidos pelo espírito Galileu Galilei e que diz assim: o espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, ou seja, indiscutível, evidente por si mesma e que as diversas definições que se lhes podem dar não servem senão para obscurecer. Sabemos todos o que é espaço e nada mais pretendo, disse ele, senão estabelecer que ele é infinito. Ora, digo que o espaço é infinito por esta razão, porque é impossível supor que tenha algum limite e que, apesar da dificuldade que temos de conhecer o infinito, é-nos, entretanto, mais fácil percorrer o espaço eternamente no pensamento do que nos determos num lugar qualquer, depois do qual não encontraríamos mais extensão a percorrer, né? Então, nessa resposta dele, nessa afirmação dele, nós também percebemos, né, que isso nos diz que à medida que o conhecimento vai se expandindo para o homem, né, que o homem amplia o seu conhecimento, ele consegue compreender esses aspectos que de imediato fogem à compreensão, entendendo de uma forma mais profunda, né? E inclusive rompendo barreiras que definiriam que algo funciona dessa forma, de uma maneira estática, ou que o espaço é alguma coisa que tenha um fim, uma limitação, né? E aí, E Teresa, quando ele fala que o Pois não, espaço é uma ideia primitiva, toda vez que você tem uma ideia primitiva, um conceito primitivo, é porque você não consegue fazer uma definição. isso. Então, se você pegar, por exemplo, na física clássica, na física moderna já não, mas na física clássica, por exemplo, força também é uma ideia primitiva. Por mais que você pense, que você tente definir o que é força, você não vai conseguir. Entendi. Então, o espaço, ele também é uma ideia primitiva. Lá na matemática, ponto, reta, plano e espaço, você sabe o que é, você utiliza, por isso que ele fala que é axiomática, porque ele não depende de provas, porque você, ao utilizar, imagina um engenheiro civil quando ele vai fazer uma construção, ele está usando ponto, reta, plano, espaço, e mesmo sem conseguir uma definição. Então, não consegue uma definição. Então, Galileu, quando ele fala que é uma ideia primitiva e axiomática, ele basicamente ele fecha o entendimento, por isso que ele fala, ó, evidente por si mesmo e que as diversas definições que se lhe podem dar, porém, não existe, quando você fala que a ideia é primitiva, não existe definição. Então, ainda que você tente dar definições para o que é o espaço, ele é um fenômeno tão complexo que você não vai conseguir defini-lo. Por isso que ele fala, ainda que se possa dar É, definições. entendido, entendido. Então, ainda na nota explicativa de Allan Kardec, na questão 35, entendo, né, que ele vem nessa mesma linha que você acabou de explicar. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim passo a passo até o infinito. Porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda ali, assim, seria o espaço, né? Então, continuando aqui, deixa eu avançar mais na questão 36 aqui na nossa, trazendo aqui, né? Então, a questão 36, a resposta: nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, na página 20, ilumina a questão dizendo: devido às atuações desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias
as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade criadora. É aí, no seio destas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionados a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Refletindo então sobre essas concepções e considerando a própria evolução do pensamento e inteligência do homem, como explica Allan Kardec, podemos ainda hoje encontrar muita dificuldade para entender, compreender e apreender conhecimentos relativos à estrutura do meio em que estamos inseridos, quanto mais em relação ao espaço universal. E eu trouxe aqui, você gostaria de fazer algum comentário até aqui, Ellen? Não? Então, continuando aqui, né? O Ellen, acho que a sua internet travou aí um pouquinho, né? É, ela voltou agora. Então tá. Viajando então com o tempo, pelo tempo, com Allan Kardec em A Gênese, eu gostei muito, né, ao estudar esse tema, ao ler no capítulo 5 a visão que Allan Kardec apresenta, né, quando ele diz assim. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros, da constituição do universo, há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam. Ou seja, o homem era a própria medida daquilo que se apresentava como conhecimento, né? Ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista, né, da visão, como meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar. Vendo o sol aparecer de manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se lhes dissesse então que o contrário é que se dá, ou seja, que na verdade a terra, né, é que se moveria, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o sol muda de lugar e não sentimos que a terra se mexa. Outro fator que influenciava nesse entendimento é que a pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não se permitia comprovasse a esfericidade da Terra. Como, ao demais, haviam de supor então que a Terra fosse como uma bola. Os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado poderiam manter-se, e supondo-a habitada em toda a superfície, como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Ainda menos possível houvera parecido isso com o movimento de rotação quando, mesmo aos nossos dias, isso ele dizendo lá em 1800 em meados do século XIX, né? Quando mesmo nos nossos dias, em que se conhece a lei de gravidade, de gravitação, se vêem pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos surpreendemos de que os homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado? Para eles, pois, a terra era uma superfície plana e circular, qual mó de moinho, naquela pedra do moinho que dá o peso e move, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, e que ainda é em uso para nós hoje, né? Ir ao fim do mundo.
Desconheciam-lhes os limites, a espessura, o interior, a face inferior e o que lhe ficava por baixo. Por se mostrar sob a forma côncava, o céu, na crença vulgar, era tido como uma abóbada real, cujos bordos inferiores repousavam a terra e lhe marcavam os confins. Era uma vasta cúpula cuja capacidade o ar enchia completamente. E nós sabemos disso porque dessa interpretação, inclusive através de pinturas, né, de quadros em que os pintores representavam a visão que eles tinham de céu, de inferno, olhando sob essa perspectiva, né, essa interpretação. Então, sem nenhuma noção do espaço infinito, incapazes mesmos de o conceberem, imaginavam os homens que essa abóboda era constituída de uma matéria sólida, de onde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significando firme, resistente, do latim firmamentum, derivada, derivado de firmus, e do grego hermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. As estrelas, no item 4 ainda desse mesmo texto de Allan Kardec, as estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simplesmente pontos luminosos, maiores ou menores, engastados, né, enroscados, presos na abóbada, como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma única superfície e, por conseguinte, todas à mesma distância da Terra, tal como as que se veem no interior de certas cúpulas pintadas de azul, figurando a do céu. Né? E refletindo sobre isso, né, o quanto que a gente ainda muitas vezes carrega essas impressões, essas imagens, né, na própria maneira como nós, não tendo o conhecimento, né, ainda interpretamos a vida além do solo aqui onde nós estamos inseridos, como acontecendo dessa forma, né? E aí, para a gente compreender a importância da astronomia, né, a visão que a astronomia traz para que a gente pudesse mudar aí a perspectiva sobre tudo isso, eu trago aqui um pequeno resumo que eu acessado agora na minha pesquisa do professor Rafael Heller Brock no site Brasil Escola sobre física, né? Sobre astronomia e história da astronomia. Então, a palavra astronomia vem do grego astro, que significa astro, e nomos, que significa lei. E que o que é importante aqui para nós é lembrar que muitas civilizações antigas interpretavam os astros como divindades e observaram os céus e as estrelas. E ali, nessas interpretações, identificaram padrões que serviriam para predizer estações do ano, épocas de melhores colheitas. O estudo dos astros ainda possibilitou, grandes avanços para a humanidade. E para que a gente entenda um pouco melhor, antes de eu passar aí a palavra para você, o avanço da astronomia ao longo dos séculos, vamos destacar aqui alguns pontos importantes dessa evolução, né, do entendimento de todo esse espaço, de tudo aquilo que compõe para nós o mundo, a criação divina. Então, nós vamos encontrar lá, no mais ou menos 4000 antes de Cristo, na Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia utilizavam o chamado zigurates, que era um tipo de templo em forma de pirâmide para realizar observações astronômicas, né? Depois nós vamos avançando assim mais rapidamente, 560 antes de Cristo, o filósofo grego
Anaximenes propôs que as estrelas estão fixas em um envoltório sólido que girava em torno da Terra. 550 a.C., Pitágoras e seus estudantes descreveram o movimento dos astros como formas circulares. Além disso, para eles, as estrelas e os planetas eram perfeitamente esféricos. A gente vai falando sobre isso, né? Nós trouxemos isso para a gente entender, né? Como é difícil fazermos, extrapolarmos, né? Ampliar o nosso entendimento a respeito do que seja o universo mesmo com os grandes avanços que temos na atualidade, para a gente, pessoas assim, né, vamos dizer, na minha condição, que não tem o estudo que, por exemplo, você tem através da física, como é difícil entender tudo isso, né? E como o tempo passou e o entendimento ainda, né, não é o avanço que nós, vamos chamar assim, os seres comuns temos, aí é só de olhar para o céu e achar lindo, né? Mas não consegui entender todas essas questões, né? Então, nós vamos depois para 140 depois de Cristo, com Ptolomeu, que desenvolveu o seu modelo geocêntrico do sistema solar, e que nesse modelo as órbitas planetárias eram, segundo o entendimento que ele trouxe, né, em círculo, e que, por sua vez, essas órbitas se moviam em torno de outros círculos, né? E depois, em 1543, né, com Copérnico, no livro da Revolução das Esferas Celestes, publicado, né, lançando as bases do modelo heliocêntrico do sistema solar. E depois, em 1600, então, com Galileu Galilei, que realizou experimentos de quedas dos corpos, chegou muito próximo ao conceito de inércia, e também, nesse mesmo período, né, Giordano Bruno, que afirmava existir outros planetas similares à Terra fora do sistema solar e orbitando outras estrelas, e que por esse entendimento, por esse avanço que ele trazia no campo das ideias, né, dos conhecimentos, ele foi considerado herege pelo Tribunal da Inquisição e sentenciado à fogueira. Galileu, então, em 1609, nesse mesmo período aí, ele foi o primeiro a utilizar os telescópios para observar o céu, conseguiu identificar quatro das maiores luas de Júpiter, provando que nem todos os astros orbitavam em volta da Terra. E observou também irregularidades na superfície da Lua. Em 1610, eu trouxe só uma coisa uma informação, né, um conhecimento que eu achei muito interessante. Ele publica um livreto chamado Sidereus Nuntius, um livreto de 24 páginas que teve um sucesso instantâneo e que os registros dizem que o aparecimento desse livro lançou a Europa em acesos debates acerca do universo, ou seja, se a gente imaginar em 1610, né, esses pensamentos sendo é, é, colocados à disposição daqueles que gostavam de estudar e já era um grande avanço, né? Enquanto se pensava que a Terra era o mundo, né? O que se conseguia ver estava ao redor dela, ele então apresenta esse livro e nesse livreto ele diz assim, eu trouxe aqui, né? Ele relata o espanto e o deslumbramento crescentes que ele sentiu à medida que fazia descobertas astronômicas com um óculo, que era o instrumento que ele utilizava, né? Dando origem aí ao telescópio produzido por ele e aperfeiçoado por ele em 1609, capaz de fazer as coisas vistas com ele parecerem quase 1000 vezes maiores e mais de 30 vezes mais próximas, né? E então, assim,
Nós vamos aí ter avanço, então, depois com Kepler, com Hooke, com Newton, né, trazendo aí a lei de gravitação universal, com Harley, com Herschel, com Doppler. Posteriormente, aí nós vamos, então, já no século XX, com Einstein, que descreveu o efeito fotoelétrico e desenvolveu a teoria da gravitação universal. E eu volto então aqui agora para você, Erin, passando definitivo aí para você as duas questões, a 35 e a 36 do Livro dos Espíritos. Certo, muito, muito boa a sua pesquisa, viu, Tereza? Que bom, Erin, Apesar obrigada. que se a gente fosse fazer uma pesquisa profunda, nós ficaríamos dias e Ah, dias e dias discutindo só essa questão do só. espaço, né? Principalmente depois que Copérnico ele lança a ideia, a teoria da do heliocentrismo, né? Aham. Então a gente tem aí todo um desenvolvimento depois com Galileu, Giordano Bruno, Kepler e tantos outros que vieram depois. E o Doppler ele teve uma importância muito grande porque através da observação do efeito Doppler, aonde a luz ela vai para quem está aqui estático observando a luz que se propaga pelo universo, ela vai mudando de cor. E é o mesmo efeito Doppler, só que está se utilizando luz que se vê nas ambulâncias, né? Você observa que a ambulância, conforme ela vai se aproximando, você tem a impressão que está tendo um aumento da frequência do som, ele vai ficando mais agudo, né? As pessoas falam mais fininho, e quando ele passa e vai embora, o som vai ficando mais grave, né? Diminui a frequência. O pessoal fala que o som está mais grosso. Então, isso é muito estudado aí no ensino médio, o efeito Doppler com som, perguntas aí de vestibulares, de Enem. Só que a aplicação do efeito Doppler com luz, com a luz no estudo astronômico, ela revelou, por conta dessa mudança aparente da frequência da luz, de que o universo está em expansão. Então, isso para nós é extremamente importante dentro da perspectiva das duas perguntas que Kardec fez, que Allan Kardec fez para os espíritos, porque o fato do universo estar em expansão demonstra que ele é infinito. Tá? Então a gente vai ter aí, a partir de 1905, com Albert Einstein, o Einstein ele é premiado pelo efeito fotoelétrico, pelo prêmio Nobel, porém a gente sabe que ele hoje ele é mais conhecido popularmente pela teoria da relatividade restrita e teoria da relatividade geral. E nessa teoria da relatividade se explica que corpos massivos ele deforma o espaço em torno dele. E isso que explica por que os corpos se atraem. Então, o trabalho da teoria da relatividade, ele vai complementar, vai desenvolver alguns aspectos da teoria da gravitação do Newton, que na época o Newton não conseguiu, não conseguiu trabalhar. E o Einstein, dentro da, do estudo do universo, ele teve uma importância considerável. Por quê? Hoje nós adotamos, né, não é a única teoria, mas é a principal, a teoria do Big Bang, de que o universo ele surge a partir de uma grande explosão. E o espaço, ele é fruto dessa expansão do universo. Isso é importante a gente saber que o universo ele não está se expandindo ocupando algo que já existia. A sua expansão é que cria esse algo. O que que é esse algo? O espaço. Imagina uma bexiga que você começa a soprar e ela vai crescendo. Os pontos que estão na superfície da bexiga é como se fosse o espaço se expandindo. Então, não existia o espaço, e nesse espaço que teve o Big Bang e o universo surgiu. Não. É com o surgimento do universo que a gente vai ter a criação do espaço. E aí a gente viu que o espaço está sempre
associado ao tempo. Na mecânica clássica, na mecânica newtoniana, que a gente ensina, que eu ensino na escola, você só tem uma coisa absoluta, é o tempo. Você marcou um horário para a gente se encontrar aqui, e o mesmo horário meu é o mesmo horário seu. Agora já se passaram aí aproximadamente 40 minutos do nosso encontro. Passou esses 40 minutos para mim, para você e para quem está nos assistindo. Então, na concepção do Newton, o tempo é absoluto. Na concepção da teoria da relatividade, não. O tempo ele é relativo. Por quê? Porque o espaço, como ele se deforma, ele não se deforma sozinho, ele também deforma o tempo. Então, a, a contribuição do Einstein ela é muito grande no estudo do universo atual. Quando o universo ele é criado, por que eu estou falando do Big Bang? Quando o universo é criado, a gente consegue observar o universo pela luz que chega até nós. Só que a luz não foi criada no mesmo instante que o universo foi criado. Ela demorou algumas dezenas de milhões de anos. Uns dizem 300 milhões de anos, outros dizem 350, 400 milhões de anos. Então, a gente conseguiria observar o princípio do universo até o instante que a luz foi criada. Antes disso é impossível, pela luz. E o Einstein, ele teorizou uma tal de onda gravitacional. E ele disse assim, ó, não dá para eu provar essa onda gravitacional, a existência dela, como ela funciona, porque eu não tenho equipamento para isso. Só que as ondas gravitacionais, elas surgiram junto com o próprio universo. E, a, e na década de 2010, olha quanto tempo passou, décadas depois que o Einstein disse isso. Um laboratório nos Estados Unidos conseguiu detectar as ondas gravitacionais, ele estava certo, essas ondas gravitacionais existem, e é possível a gente conseguir estudar, ou tentar estudar, a origem do universo nesse período que não tem luz. Por que eu estou falando isso? Pela colocação que você leu do Emmanuel, no livro Emmanuel, quando ele fala que tempo e espaço, eles são o quê? Eles não são objetivos, eles são subjetivos. Essa pergunta de Allan Kardec, eu lembro quando eu era criança, que eu, que eu participava de grupos de evangelização, depois de mocidade, ela sempre foi um ponto de discórdia para muitos estudiosos, né? Porque falava assim, como que ele fala que não existe o vácuo, não existe o vazio, que é a questão 36? Lógico que existe o vácuo. E aí o que eu ouvia, né, dos evangelizadores, com muita propriedade, é que eles falavam assim, então, mas Allan Kardec disse que se a ciência conseguir provar algo que vá contra o que ele escreveu nos livros, que ele comentou, que os espíritos tenham respondido, é para a gente ficar com a ciência. Eu vou começar a explicar a questão 35, falando que, mais uma vez, Allan Kardec estava certo. As novas pesquisas, os novos dados que as sondas têm mandado, ah, que os sensores têm captado, têm demonstrado que o universo ele é infinito. Né? Agora, a gente só consegue isso a partir desse desenvolvimento que você leu aí, que você comentou com a gente, da astronomia. E a gente observa, né, o tamanho do conhecimento dos espíritos da codificação. E você leu uma parte do Emmanuel. O Emmanuel foi um dos espíritos da codificação. A gente tem mensagens do Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eles anteciparam essas questões. Por quê? Porque já tinham conhecimento sobre isso. Não que eles sejam espíritos infalíveis, mas esse conhecimento de cosmologia, que vai além da astronomia, de cosmologia, eles tinham, têm, e o que se tem percebido hoje com os avanços tecnológicos é que essas duas respostas das questões 35 e 36, elas estão de acordo com todo esse progresso da ciência. O que nos deixa, assim, muito felizes. Por quê? Porque se você for pensar, essa questão de que o universo é infinito
ela é um dos pilares da cosmologia espírita. E que o vazio, o vácuo, nada não existe, também é um dos pilares da cosmologia espírita. Então, essas informações para nós são muito importantes. E por que eu vou bater nessas informações? Justamente rememorando as situações de estudo e reflexão que eu passei quando eu era evangelizando, que o pessoal que faziam determinadas questões, eles quase enlouqueciam os evangelizadores, sim. porque não Imagino. tinham esse avanço tecnológico, essas informações que nós temos hoje. É, Hoje, você vai no Google, você consegue acessar essas informações, né? E é muito interessante, para mim, eu acho que isso é muito, muito, muito importante, até porque confirma o conhecimento astronômico sobre a astronomia que os espíritos da codificação tinham, que era um conhecimento gigantesco sim, e demorou aí décadas, quase 150 anos para a gente ter essas confirmações, tá? Então aqui eu tenho um conteúdo que eu acho bem interessante. Eu vou falar um pouco de astronomia, de astrofísica, de cosmologia. Então a gente sabe que o universo ele está em expansão, tá? O Hubble, na década de 1920, ele já conseguiu demonstrar isso, tá? Que as galáxias estão se afastando umas das outras. Isso, o efeito Doppler para a luz, ele confirma isso daí, tá? Ainda não se, ele não está se expandindo a partir de um ponto central, não se conhece esse ponto central. Quando o universo ele se expande, o próprio espaço se estica, tá? Como eu falei para vocês lá do balão. Existe uma diferença entre o universo observável e o universo total, tá? Quando a gente vai estudar na escola, a gente está falando sobre o universo observável. A idade desse universo observável, devido à luz, ele é de aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Só que ele é uma porção muito pequenininha e finita, o universo observável. Por que ele é finito? Porque eu dependo da luz e tem grandes porções do universo que a luz ainda não chegou. Quando eu olho para o céu, eu vejo muitas estrelas que já morreram, só que a luz ainda está chegando. E tem estrelas que já existem, mas eu não vejo a luz, porque ela ainda não chegou. Então, isso é o universo observável. Tá? Agora, existe um chamado universo total. A grande parte dos modelos cosmológicos hoje, né, consideram que o universo total ele é muito, muito, muito maior e possivelmente infinito. Nós estamos falando de pesquisas. Nós estamos falando de cientistas. Estamos falando pesquisas mais cientistas constrói ciência, sim, tá? Então, quando eu falo que a maior parte dos modelos cosmológicos fala que o universo ele é infinito, eles vêm confirmar o que os espíritos disseram para Allan Kardec, tá? Então, olha que interessante. Existe dentro da cosmologia um estudo chamado geometria do espaço. E a geometria do espaço fala que o espaço pode ser plano, aberto ou fechado. Se utiliza-se da curvatura do espaço-tempo, lá da teoria da relatividade geral, do Albert Einstein, tá? Para determinar a curvatura global do universo, não global do nosso globo terrestre, global. E como que se faz isso? A partir da relação, da verificação da quantidade de matéria e energia que existe no universo. O que é importante a gente falar? Essas três, essas três possibilidades, tá, da geometria espacial, ou geometria do universo, ela considera que o universo, nas três, ele não tem borda. O que significa isso em cosmologia? O universo não ter borda, que ele é infinito. finito. Tá? Então, ele é infinito. Então, qualquer uma ah, das três, digamos assim, implicações que nós vamos ter agora, vão falar que o universo é infinito
porque ele não tem borda. Por isso que você tem, por exemplo, hoje é muito chique, né? Você construir piscinas com bordas infinitas. Significa isso. Você olha para a piscina, você não vê o fim da piscina. É. Então é essa mesma ideia. O universo, Fa- quando a gente Faz fala, sentido, né? né, Faz que sentido. seria o correto, né? Dentro da cosmologia não seria falar universo com bordas infinitas, mas universo É, sem borda. Então é assim que a gente fala em cosmologia. Então existe uma primeira que é chamada a geometria do espaço, chamada geometria fechada ou esférica. Nesse caso, o universo ele teria que ter massa e energia suficiente para se curvar e ficar como uma grande esfera, tá? Olha que interessante, ele ia ser finito no volume, ele teria um volume finito, mas sem bordas, tá? Então você jamais ia conseguir ver o fim do universo. Ah, daí, se você viajasse em linha reta, você ia acabar chegando de volta no ponto é, em que você saiu, tá? sim. Essa daí, hoje em dia, pela quantidade de dados que nós temos, de sondas que estão viajando pelo universo há 10, 20, 30 anos, até mais de 30 anos, tem a Voyager está há mais de 30 anos, essa é a menos provável. Existe uma chamada aberta ou hiperbólica, em que você tem uma densidade menor, tá? Então o espaço, ele acaba, ao invés dele fazer isso aqui, ó, ele faz isso aqui, como se fosse uma sela de cavalo. Imagina o formato da sela de cavalo. Esse daí seria também infinito e sem bordas. E o modelo que é mais aceito hoje em dia, devido aos dados, que é a geometria do espaço plana ou euclidiana. Tá? Se a densidade de massa e energia for exatamente a crítica, que não dá para a gente falar o que seria isso, não temos tempo para isso. O espaço ele é como se fosse plano, uma folha infinita. Evidentemente que ele acaba se dobrando, né? E essa é a mais aceita. E esse modelo ele consiste então em a gente falar que o universo é infinito e sem bordas. De onde que vem essas informações? Vem da radiação cósmica de fundo em microondas, é uma das informações, e tem duas missões muito importantes. Uma é a missão Planck, em homenagem a Max Planck, e a outra é a WMAP, que também as informações têm trazido que o universo ele se comporta muito próximo, ele não é plano, mas é muito próximo do plano, e seria, acabaria sendo infinito. Tá? Essa é a hipótese mais simples e mais consistente com os dados atuais. Isso pode mudar, pode vir uma quarta possibilidade, pode ir para a hiperbólica, pode, porque o universo é muito dinâmico, os dados são muito dinâmicos, então isso pode acabar mudando, mas o que nós temos hoje são três teorias falando que não existe borda, então o universo seria infinito, tá? O que existiria além? Porque Kardec pergunta, né? A pergunta de Kardec é o que Aham. haveria além? Tendo a pergunta e resposta. E para a gente é muito difícil, o ser humano, conceber um limite para o espaço, um limite para o universo. Agora, por que muitas vezes dá a impressão que o universo ele é finito e não infinito? Por conta da nossa percepção da quarta dimensão, que é o espaço-tempo. Por isso que o Emmanuel ele fala que o espaço-tempo ele não é objetivo, ele é subjetivo. É a nossa forma de apreender esse espaço-tempo. Tem um filme muito bom chamado Interestelar, que a consultoria técnica dele foi por um físico, prêmio Nobel de Física, em que mais de 95% do conteúdo desse filme é justamente o que? Científico. E ele mostra essas possibilidades, ele mostra como que a nossa atual evolução
não consegue perceber além das três dimensões, a parte sensorial, e a parte consciencial não consegue perceber além da quarta dimensão, que é o espaço-tempo. Que teria, dentro da concepção espírita, que teria além da quarta dimensão? Que seria a quinta, a sexta, a sétima, sei lá quantas dimensões? As estruturas estratificadas do mundo espiritual. Mundo espírito. Né? Então, isso daí tem a ver. E olha que interessante, né? Existe uma visão clássica do vazio, né? Do, do vácuo. Então, o chamado vácuo clássico. O que é o vácuo clássico que eu ensino em sala de aula? Que é o que você aprende, que é o que Kardec tinha conhecimento naquela época. É um espaço absolutamente vazio, sem matéria, sem energia, sem ação, e não influencia a matéria. Isso daí é mecânica clássica, astronomia clássica. Bom, há alguns anos foi identificado uma situação chamada vácuo quântico. E eu tenho muita dificuldade em usar esse adjetivo quântico, por quê? Porque as pessoas usam o quântico para tudo, né? Então, coach quântico, psicologia quântica, regressão de memória quântica. Então, se utiliza essa questão quântica de uma maneira errônea do ponto de vista científico, muitas vezes de maneira fraudulenta, né? Porém, o que eu estou falando aqui de vácuo quântico não tem esse sentido popular ou pejorativo. É um termo técnico chamado vácuo quântico. O vácuo quântico, é, os efeitos dele são mensuráveis e é um espaço com energia, campo e flutuações. Tá? E por que ele possui essas flutuações? Existe um fenômeno chamado partículas virtuais. Elas aparecem e somem tão rapidamente que você não consegue percebê-las. Só que você consegue detectar os seus efeitos. E ela pode gerar força e influenciar outras partículas. É através do estudo do vácuo quântico que hoje tem uma teoria, surgiu como uma hipótese e hoje tem uma teoria sobre matéria escura e energia escura. Então, por que recebe esse nome vácuo quântico? Porque aparentemente não existe nada lá. Só que fervilha é uma ebulição de fenômenos, de efeitos que se consegue no macrocosmo a partir do microcosmo. Macrocosmo é o nosso. Tá? Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, deixa eu pegar aqui a questão. Deixa eu me localizar aqui. Qual que você quer? Vazio 36. absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não. Nada é É, vazio. vazio. Para o estudo cosmológico espírita da época, nós estamos falando do fluido cósmico. Sim. Para a nossa ciência cosmológica materialista, nós estamos falando do vácuo quântico. O vácuo quântico, com seus efeitos, demonstra que nada é vazio. E os espíritos dizem assim: ó, o que é vazio para ti está ocupado por uma matéria Era. que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, quando ele fala dessa matéria que escapa aos sentidos e aos instrumentos, ele não está falando disso que eu acabei de falar. Ele está falando do fluido. Porém, hoje, com os instrumentos que nós temos, já é possível provar que o vácuo não existe. Ou seja, apesar deles estarem falando do fluido cósmico, que nós não temos como medi-lo, como mensurá-lo, ainda hoje, o que há 30, 40 anos a gente consideraria como vácuo, hoje a gente fala sobre o vácuo quântico. Então eu fico pensando como que hoje está muito mais fácil para os evangelizadores
explicar isso da evangelização e na mocidade. Por quê? Porque, evidentemente, que existe uma parte muito questionadora, né, de alguns trabalhadores, alguns frequentadores, alguns simpatizantes, né? De que, mas e a ciência? Por que que a ciência ainda não chegou nesse ponto que eles falaram? Já chegou. Então a gente vê que essas duas perguntas, elas se Sim, complementam, falando sobre espaço, tá? E o que a ciência mostra hoje é justamente isso. Muito em moda aí os filmes de super-heróis, né, Tereza? Da Marvel, da DC. E às vezes quem está assistindo a gente pode ser uma pessoa que gosta desse tipo de filme. E lá eles falam sobre a teoria dos multiversos. Então nós não podemos também esquecer que muita coisa começou como ficção, a ciência foi investigar e não era tão ficcional assim. Por quê? Muitos desses escritores, desses diretores, desses quadrinistas, né, seja de história em quadrinho ou de romance, você vê Júlio Verne, por exemplo, sim, eles trazem as informações do mundo espiritual, sim, eles durante o sono físico, eles voltam a essas regiões de estudo, de ciência, e como são escritores, eles têm a possibilidade de pegar a sua imaginação com o seu conteúdo vivencial do desprendimento pelo corpo físico e colocar isso em histórias. Então, existe hoje, dentro da cosmologia, ah, algumas hipóteses, e essas hipóteses estão caminhando para se tornar teorias, de que há possibilidade de ter multiversos. O que não é nenhuma novidade para nós quando a gente pensa na riqueza que é o mundo espiritual. André é, Luiz trouxe isso, foi um dos primeiros a trazer isso, né? Depois Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, Manuel Filomeno de Miranda a partir da psicografia de Valdo Pereira Franco, onde a gente vê ali as regiões espirituais, cada um com as suas características, com as suas estruturas, porém a ciência está especulando e está coletando dados de que aqui no mundo material também haveria o quê? Multiverso. Mostrando exatamente isso, que o espaço ele é infinito, o vazio ele não não existe. existe. E se talvez daqui 20, 30 anos a gente estiver falando sobre essas duas questões, a gente vai falar de coisas totalmente diferentes, É, mais surpreendentes, mais emocionantes, porque a ciência caminha a passos curtos ainda na cosmologia, mas não para de dar esses passos. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi quais eram as questões, porque tem tudo a ver com aquilo que eu mostro para os estudantes, comento com eles. Alguns dos meus estudantes são espíritas, outros são católicos, evangélicos, e eles sempre comentam comigo que passagens da Bíblia ou passagens do Velho Testamento, ou do Novo Testamento, ou de conteúdos espíritas, eles ficam muito felizes, porque eles conseguem associar o que eles estão aprendendo no centro espírita, na igreja, das muitas moradas do Pai, é, que Deus é infinito, então a obra dele também seria infinita. Então isso chama muita atenção, prende muita atenção dos estudantes, e eu acho que a ciência hoje está dando uma boa contribuição para que a gente possa reafirmar o que os espíritos disseram a Allan Kardec nessas duas questões. Eri, muito obrigada pelo estudo, né? Então, eu vou agora, para a gente concluir, eu vou trazer um trecho aqui que é de Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, e para a gente, quando ela fala, né, nesse livro, no capítulo 22 sobre pluralidade dos mundos habitados, mas eu trouxe só um pequeno trecho. E em seguida a gente já encerra, tá? Então ela diz assim, capítulo 22, pluralidade dos mundos habitados. Qual seria, perguntar-se-ia, a finalidade de um universo desconhecido, infinito, em desenvolvimento incessante,
sequer concebido em toda a sua grandiosidade, caso não exista vida fora da Terra? Após essa questão, surgiriam outras, como, por exemplo, existirá apenas um universo? Olha só, né? Que você estava falando agora há pouco. Existirá apenas um universo ou além do infinito relativo existiriam outros? E antes da sua existência, o que haveria? A conceituação materialista sonha com a presença de forças que se anulavam interminavelmente nesse nada antes existente, até o momento em que algo se modificou, em que algo modificou um dos campos e houve a grande explosão que assinala o início de tudo. E a imaginação perde-se em conturbadas buscas para negar a causalidade universal, inteligente, geradora dos efeitos conhecidos e de outros ainda não detectados, exclusivamente com o desejo mórbido de tudo reduzir ao caos. Apesar da teimosia e continuada obstinação negativista, para cima de todas as dúvidas, a lógica derivada da razão, afirmando que a vida não é patrimônio do acaso, vil do vácuo, do não existente. Como inevitável consequência, expressa-se em dimensões variadas, inimagináveis, povoando todo o mundo de energia onde quer que se apresente e de forma inteligente em lugares que lhe propiciem o crescimento, a evolução. Jesus, o construtor da Terra, fitando a imensidão dos astros vivos, já nos seus dias asseverou com sabedoria e conhecimento de causa. Na casa do meu pai há muitas moradas. E Allan Kardec, o discípulo fiel, baseado nas comunicações dos espíritos e na lógica irretorquível que lhe era característica, confirmou a pluralidade de mundos habitados que constituem moradas espirituais pelas quais transitam os seres no rumo da sua perfeição. E nós, de nossa parte, né, Eri, nas suas afirmações, aí eu peço para você fazer a nossa prece de encerramento, compreendendo com as questões 35 e 36 que o universo não é finito, né? E que, de fato, há as muitas moradas na casa de nosso Pai. Envolve-nos, Senhor, nas bênçãos da sua glória, do seu amor, e que possamos, ao fitar o céu estrelado, lembrar do seu infinito amor ao nos criar para a felicidade, para a perfeição, para sermos co-criadores inicialmente em plano menor e num futuro, assim como o mestre, possamos ser co-criadores em plano maior. Não estamos sós, nem no universo e nem apartados do seu amor. Que Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, possa nos amparar, nos envolver. E aqui nos despedimos, louvando a Deus pela oportunidade do estudo, agradecidos pela oportunidade do estudo, das reflexões, mas, sobretudo, da vida. Que assim seja. Que assim seja. Um excelente domingo para todos. Muito obrigado, excelente domingo para todos e até a próxima.